Boa noite a todos, meus queridos ACONs, membros dessa digníssima e honrada Associação Nacional dos Conservadores. Como vocês estão aí? Dá para me ouvir? O som tá bom? Como é que estão as coisas? E agora, tá com som? Poxa, tava passando uma musiquinha bem legal aqui, era um sambinha que a gente tinha selecionado aqui para passar para vocês. Mas a gente deixa eu tocar ela um pouquinho no final, que aí a gente já deixa ela de encerramento para vocês. Dando abertura, então, para os nossos trabalhos de hoje, né, justificando aí a ausência de 2 finais de semana. Para a infelicidade do Lenilson, eu não vou fazer 4 horas de programa, né, eu não vou fazer a compensação das horas que aconteceram, mas é porque eu estava de mudança, eu estava entregando meu apartamento, só dando uma pequena explicação para vocês, meus queridos. E aí teve alguns contratempos, eu tive pouquíssimo tempo para preparar uma pauta para poder conversar com vocês. E essa semana também surgiram esses fatos recentes aí que vale muito a pena serem discutidos aqui. Isso foi um dos motivos que não teve programa nem ontem, nem semana passada. Então tá. Mas vamos direto ao assunto da nossa pauta. Antes de mais nada, né, um dos rebuliços que deu aí, inclusive eu queria até compartilhar esse link lá no Facebook. Deixa eu ver aqui quem é que está me acompanhando, já poder compartilhar o link desse vídeo lá no Facebook direto. Porque um dos motivos que tem é porque a gente está justamente. Cadê aqui? Deixa eu ver, tá. A gente teve justamente umas postagens polêmicas, digamos assim, lá no nosso Facebook principal, na página nacional. E aí a gente já começou a ver a repercussão, né? Muito interessante. A gente teve 3 postagens que foram colocadas lá e que não são postagens, de certo modo, ideológicos. Não tem nenhuma vertente ali que diga que a Cons está defendendo uma linha progressista, que a Cons está defendendo uma linha que a Cons mudou o seu pensamento, né? Que a Cons deixou de ser conservadora, muito antes pelo contrário. Né? Ali eram postagens com referente ao Moro, e existem dentro da associação segmentos dos nossos associados que apoiam o juiz Sérgio Moro, como também existem segmentos que apoiam o Bolsonaro. Né? A gente fez já várias postagens do Bolsonaro, parece até que ia sair uma postagem agora no final do dia acerca do Bolsonaro, e no fim não saiu, mas vai sair, né, em apoio ao Bolsonaro. Então, buscando dar respeito, né, e dar voz e dar visibilidade, de alguma forma, representatividade a esses segmentos da associação, a gente fez essas postagens. Agora, é inadmissível, né, e ela também foi, de certa forma, proposital, nossa, minha sobrancelha está muito louca, ela foi, de certa forma, proposital, não, ela foi proposital justamente para gerar esse rebuliço, né, para gerar este incômodo e para que, digamos assim, manifeste-se, né, as pessoas, revela-te tu que está aí dormente, revela-te você que está aí incubado, mostra que você de fato é, né? E aí a gente percebeu uma série de postagens, uma série de comentários que não permitem a convivência com aquilo que é diferente. E aqui eu tenho necessidade de abordar isso dentro da associação. Isso não é uma coisa, não é um perfil que nós buscamos, não é um perfil que é um perfil da Associação Nacional dos Conservadores. É preciso que você tenha a capacidade de conviver com o diferente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que apoiar pontos diferentes. Eu não estou dizendo que você tem que apoiar ou incitar ou dar crédito à oposição. Eu estou dizendo que você, para administrar um país, tem que ter a capacidade de conviver com o diferente para harmonizar todos os seus setores e manter uma linha de administração.
Se você não tem a capacidade para isso, e como a associação tem hoje um viés muito político, né, a gente está trabalhando basicamente dentro da vertente política, trabalha na parte econômica, trabalha na parte cultural e também tem a parte política da associação. Muito bem. Se você não tem essa capacidade, esse é o primeiro ponto, capacidade de conviver com as divergências. E coisa que, inclusive, eu venho falando nas minhas lives nos últimos, há algum tempo já. Ou seja, nós aqui estamos falando de pessoas que você pode estar dentro da associação e discordar plenamente comigo. Não tem problema nenhum. Essa semana eu postei, algumas pessoas, depois de semanas que eu fiz algumas postagens no grupo, foi no grupo do Sudeste. Depois de semanas que eu postei algumas coisas lá, que era acerca de uma postagem que tinham feito, que o presidente, mesmo que o presidente, a postagem dizia o seguinte, mesmo que o presidente cometa tudo de errado, é nossa obrigação apoiá-lo. E eu falei, isso não soa minimamente estranho? Eu perguntei assim, vocês não acham que isso é minimamente estranho? Né? Dias depois, né, a pessoa falou, não, eu não acho estranho, e saiu do grupo. E aí eu peguei e postei lá no grupo a imagem da equipe de canoagem, né? Equipe de canoagem, 4 pessoas remando. Falei, olha, eu não me preocupo, se eram 3 pessoas, eu não me preocupo, como eu já venho dizendo, com essas pessoas que estão saindo. Porque essas pessoas que estão saindo, trata-se de remadores que estão dentro desse barco aí, que se chama Associação Nacional dos Conservadores, e que não estão remando. Você pode até remar contrário, não tem problema. Não tem problema. Mas você está remando, você está produzindo efeito, você está dialogando, você está criticando. E hoje, depois que fizeram essas postagens, primeiro, total capacidade em demonstrar, em flexibilizar a sua, não em flexibilizar, mas a total capacidade de não querer propor um diálogo e dizer, minha conexão tá ok? Tá ok, deu um giro aqui. Dizer, eu não concordo com isso. Então, são 2 pontos. Primeiro, a incapacidade de conviver com o diferente. Eu estou falando diferente, não estou falando oposição. Segundo ponto, a total falta de coragem de defender o seu ponto de vista, de ficar e falar, eu não concordo com isso, eu sou o sócio fundador, eu sou membro dessa associação e eu não concordo com isso. Então, a associação não é um local para pessoas que estão ali acomodadas e não querem remar, e também não é um local de pessoas covardes, que não têm coragem nem mesmo para defender o seu ponto de ideia, seu ponto de vista. Não tem problema que seja um ponto de vista contrário, pelo menos tenha coragem para defender. Eu peço, então, que vocês prestem atenção nisso que eu estou falando sobre as postagens que aconteceram. Foram 2 pontos, e elas foram propositais. Primeiro, com relação à capacidade de conviver com o diferente. E que nós estávamos justamente treinando isso dentro da associação. Essas pessoas que nós temos hoje dentro da associação, dentro das nossas páginas, o que a gente pode fazer com elas? Porque hoje está todo mundo inerte. Posta alguma coisa lá, 2, 3 curtidas, postou aquilo, 80 comentários até onde eu tinha visto. Não sei quantos compartilhamentos. Falei, olha só, coisa interessante, devia ter muito mais postagens desse tipo. E se a gente tivesse feito uma postagem, digamos assim, bem provocativa mesmo? Né? Uma postagem assim, em termos de deboche, é óbvio, porque a associação, por ser conservadora, nunca apoiaria. Mas uma postagem de uma imagem, uma postagem de um banner que tratasse acerca de uma temática esquerdista mesmo. Você teria coragem de ficar para defender e dizer, isso não é, isso, eu não concordo com isso, nem mesmo isso você teria coragem de fazer? Nem mesmo isso. Você, membro da associação, você sócio fundador da associação, você membro efetivo da associação, você não teve coragem disso. E mesmo que você não seja nem isso, você não teve coragem de entrar lá e falar assim, esse negócio não vai ficar desse jeito não. Como é que eu faço para fazer parte disso aí? Quais são os diálogos internos? Como é que eu participo? Eu já venho falando disso aqui há muito tempo. E é engraçado como que... É óbvio que quem está participando dessas discussões, né? Quem está lá fazendo aqueles comentários lá, aquele pessoal muito louco, eu nem dou muito ibope, porque são pessoas que acabaram de chegar lá, descobriram, inclusive, quem vos fala é o presidente desta associação, caso vocês não saibam. Caso você estava lá na página hoje, né,
digitando violentamente lá, falando coisas, né? Bem-vindo à Associação Nacional dos Conservadores. Nós não somos uma página no Facebook, nós não somos um grupo de WhatsApp, nós não somos rede social, nós não somos nada, somente isso. Tem muito mais além disso. Existe um estatuto, existe uma diretoria executiva, existem regras para você fazer parte dessa associação. Existem grupos de discussão dessa associação, existem reuniões dessa associação, existe a Assembleia Geral dessa associação, que é o órgão máximo deliberativo dessa associação. Existe uma estrutura de governança dessa associação, da qual você não faz nem ideia do que se trata. Existem pessoas que estão aqui dando sangue, se desdobrando para fazer banner, para fazer uma série de coisas. Então, se você não tem o mínimo comprometimento com nenhum desses trabalhos, desculpa, eu vou repetir, eu não tenho que dar ouvido para você. Você não tem credibilidade para falar alguma coisa. Você pode ser o maior pica das galáxias, você pode ter lido quantos livros você quiser, você pode ter a experiência que você quiser. Mas aqui dentro da associação, tem voz quem tem trabalho. E quem tem trabalho aqui, quem tem o perfil da associação, e isso é uma das coisas também, o trabalho e o perfil. É a capacidade que os indivíduos têm, e a capacidade que o indivíduo tem em dialogar com a diferença. Dialogar com a diferença envolve, inclusive, conseguir se colocar no meio dessa diferença, contornar os seus pontos adversos e colocá-lo para trabalhar para você. Segundo o seu plano, porque conforme eu já disse aqui em outras vezes, Alvin Tofflers, a doutora Virginia, inclusive, que me lembrou quem falou, ou você tem uma estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Então, essas pessoas que têm medinho do diferente, eu não... Fulano de tal é esquerdista, fulano, Beltrano é progressista, fulano de tal é sei que lá, a gente não pode conversar. Filho, você está demonstrando a sua maior fraqueza. A sua total incapacidade em gerenciar essas situações e vencer, e se colocar acima delas. Coisa que, inclusive, todo o Partido Comunista faz isso assim, nada de braçada. E o que nós estamos construindo aqui são pessoas que têm a capacidade de fazer exatamente isso, têm uma mentalidade estratégica de abstração, flexibilização, para conseguir penetrar nesses meios e dominar esses meios. Se você não tem capacidade para isso, então, desculpa. Você não está, digamos assim, não é no nível, mas na mesma frequência, digamos assim, de pensamento da associação. E, de fato, você sinta-se livre. Conforme eu falei uma vez numa discussão em um dos grupos da associação, né? Porque eu tento sempre lembrar as pessoas, isso aqui não é somente esse grupo. A associação não é apenas o grupo do WhatsApp. Eu não vou, no meu mandato de presidente, expulsar nenhuma pessoa de nenhum dos grupos da associação, muito embora eu, como presidente, acho que o mais produtivo são grupos de 10 pessoas por estado que, de fato, trabalhem e se empenhem. Pessoas que eu sei quem são, o nome de cada uma, fulano, como é que está o seu estado? Beltrano está fazendo isso, quais são os projetos, o que está acontecendo? E é essa a vertente que nós estamos dando dentro da associação, que a gente chama de profissionalização da gestão. Tornar a coisa mais profissionalizada, trazer questões de gestão, que inclusive a reunião de diretores hoje vai ter uma abordagem sobre isso, gestão, projetos e profissionalização. E para isso, isso não é coisa de militante, desculpa, isso não é coisa. E quando eu falo militante, estou falando no sentido pejorativo mesmo. Sabe? Eu não estou falando o militante que apoia, não. Isso não é coisa para pessoa fanática, isso não é coisa para doidinho de Facebook, doidinho de WhatsApp, que fica. Não. Isso é coisa para quem tem visão. Isso é coisa para quem olha na frente. Para quem tem a capacidade de ver, né, ou pelo menos aprender, ou pelo menos respeitar quem está fazendo e falar assim, deixa eu pelo menos entender o que ele está fazendo para ver se eu consigo questionar. Para ver se e questionar de fato, e pode questionar, não tem problema nenhum. Enfim. Esses são os dois primeiros pontos que nós íamos tratar com relação às postagens. O primeiro ponto que a gente vai abordar na nossa pauta, e isso é um ponto muito interessante, trata-se de um videozinho que o Roberto Jefferson, uma águia,
né? Roberto Jefferson é uma águia, né? Visualizou de longe uma possibilidade, uma onda monstruosa que se chama conservadorismo bolsonarista, e está surfando nela. Eu queria pedir para o meu controller colocar aqui em tela o videozinho do Roberto Jefferson que nós vamos comentar na sequência. Nessa transmissão aqui, depois a gente edita e corta esse momento de problemas técnicos aqui. Quando vocês terminarem de assistir o vídeo, por favor, coloquem um okzinho para mim aqui nos comentários. Às 15 horas, nós fomos ao Palácio. Ontem à tarde, às 15 horas, nós fomos ao Palácio do Planalto, ao gabinete do ministro Luiz Ramos, eu e o líder do PTB, deputado Pedro Lucas, para levar o estatuto do PTB, principalmente o programa do PTB, e convidar o presidente Bolsonaro para integrar, junto conosco, o Partido Trabalhista Brasileiro. Nós mostramos a ele o que é o nosso programa partidário. O PTB é uma resposta aos partidos comunistas e socialistas que se apresentam como os únicos representantes do trabalhador. O PTB defende o trabalhador e o empregador que gera empregos. O nosso programa de partido, ele é conservador nos costumes e liberal na economia. Mostrei ao presidente que o nosso partido defende a vida, defende a família, defende a liberdade, defende a democracia, defende a verdadeira justiça, e especialmente, principalmente, o legado judaico-cristão que recebemos de Jesus e de Deus, o seu Pai. Somos os leões conservadores. Somos o rugido da vida. Somos o rugido da liberdade. Força e vitória. Força e vitória. Foi? Passou? Eu acredito que tenha passado. Recebi retorno aqui do meu técnico que deu muitas coisas. Então, vocês percebem aí, né, pelo visto aqui, o pessoal, o cara é exatamente, esse cara é foda. O cara é exatamente macaco velho, raposa velho. O homem é uma águia. Politicamente, tá perfeito. Tá perfeito. Ele conseguiu enxergar coisas exatamente, Sandrinha. Leões. Leões. Ele pegou todos os símbolos do conservadorismo e condensou nesse vídeo. Ele falou sobre... Ele apontou o alvo, né? Os partidos comunistas e socialistas não são os únicos, ele está querendo focar, ele determinou o alvo, o inimigo, aliás. Os partidos comunistas e socialistas, palavras gatilhos para toda a ala bolsonarista, não são os únicos que defendem o trabalhador. Nós, o PDT, também defendemos trabalhador e empregador. Ora, ele está dizendo que ele não é um partido socialista e que ele defende. Ali ele coloca o público-alvo dele. Na sequência, ele fala que ele é um partido liberal na economia e conservador nos costumes. Depois ele começa desdobrando, falando todas as palavras gatilho
e são palavras gatilho porque elas estão apenas emanadas de emoções, são apenas emanadas de emoções acerca daquilo que os conservadores, em especial o grupo olavista e bolsonarista, têm em mente. Família, tradição, costumes judaico-cristãos, valores em Deus, etc. Ou seja, tá tudo condensado ali. E na sequência ainda falou dos leões. Na sequência ainda falou dos leões, que é do mestre Ricardo Costa. Ricardo que fala dos leões, a questão da simbologia, etc. Então, ele condensou tudo aí e está falando, Bolsonaro vem pro papai. Isso vai acontecer? Vamos analisar isso agora. Por que isso aconteceria e por que isso não aconteceria? Isso aconteceria porque o Bolsonaro está precisando de um partido, isso é fato. Né? As pessoas... O Bolsonaro precisa de um partido nesse momento, em especial porque ele está vendo, conforme as análises que a gente tem feito aqui, ele está vendo o que está crescendo acerca da possibilidade de impeachment. Então, ele precisa de um partido para defender, porque ele não tem como dialogar com o Congresso. Ele não tem como dialogar com o Congresso porque ele não tem representante. Quem é o representante do governo no Congresso? Qual é o partido? Com que partido se dialoga? Porque, por incrível que pareça, aquilo que a gente vem falando aqui está se consolidando neste momento. Ou seja, a política é composta de partidos. Você tem que ter partidos para fazer essa coisa acontecer. Você tem que estar dentro de partidos. E no momento, o Aliança, por essa sinalização, que inclusive ele sinalizou essa semana, está veiculado na mídia, isso está amplamente divulgado, que ele está querendo voltar para o PSL, né? Que é o terceiro item dessa pauta? Acho que é o terceiro item dessa pauta, deixa eu ver aqui. Não, o segundo item dessa pauta. Apesar de ser pouco provável, muito pouco provável que o Bolsonaro vá para o PTB. Por que é pouco provável? Simples. Roberto, primeiro que não é do próprio interesse do próprio Roberto Jefferson. Por que não é do próprio Breno? Como assim? Ele faz o convite para o presidente e está dizendo... Ele pode levar isso até lá, mas na hora que chega de assinar a coisa, ele pode mudar de ideia. Por quê? Porque existe uma série de processos que Roberto Jefferson... Aquilo que foi descoberto dos Correios... Primeiro ponto, né? Que a gente tem que conversar aqui. São os conservadores se aliando com aqueles que era o cara que montou o esquema do mensalão nos Correios. É o primeiro ponto a se tratar aqui. Né? É isso que está acontecendo. Esta é a proposta. Aliás, esse alinhamento já aconteceu pelo próprio presidente da República. Segundo ponto. Aquilo ali não é a única coisa que se tem. Existe uma série de outros acordos que podem ser investigados. A Polícia Federal, neste momento, está perseguindo, digamos assim, todos os aliados toda a base aliada, inclusive o próprio presidente falou isso na mensagem que ele trocou com o Sérgio Moro. Mais um motivo para trocar. Eles estão chegando perto de congressistas da minha base. E quando você começa a ver, que inclusive eu já falei aqui em programas anteriores, começaram a surgir denúncias de começaram a vazar investigações do pessoal dessa base, do pessoal da base do Valdemar da Costa Neto e do pessoal do Roberto Jefferson. Por quê? Porque a Polícia Federal está ali em cima. Então, é do interesse do Roberto Jefferson, neste momento, atrair para si o foco da Polícia Federal para si, para o seu partido, para a sua base, para investigar todos os seus... Não sei, acho que não. Então, isso pode ser muito mais... E o que ele teria a ganhar com isso? Militância. O PTB do Roberto Jefferson teria a ganhar a militância, ou seja, a militância conservadora veria nisso um discurso e uma possibilidade de um partido que está, pelo menos, um pouco alinhado, ou se mostra alinhado aquilo que é, aspas, a agenda conservadora, porque hoje não existe agenda conservadora. Não existe. Vai dizer, é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, é contra isso, contra, mas não tem agenda propositiva. Existe aquilo na qual você se antepõe, que você se coloca, se você se opõe, mas não existe uma agenda construtiva, uma agenda progressiva do pensamento conservador em termos de proposta política, para se perfazer na sociedade. Então, se vocês de fato, os conservadores, e eu não estou dizendo para fazer isso,
tá bom? Se vocês de fato acham que este partido representa, né, o conservadorismo, tá aí, né, um dos gerenciadores do esquema do mensalão, para vocês irem lá se filiar. Nada contra em termos de quem precisa se viabilizar politicamente, né? Mas é essa a questão. O outro ponto que a gente sabe que o Bolsonaro está precisando do partido político é que ele andou flertando com o Bivar. O interessante é que não era o Bivar o corrupto, não era o Bivar que tinha esquema, não era o Bivar que, na própria nota... O meu controle, se você puder colocar aí o link da nota do PSL, colocar em tela, para dar um pequeno comentário sobre isso. Que eles esculhambaram com o PSL, era todo mundo traidor, era todo mundo filho da puta, era todo mundo corrupto, era todo mundo tudo de ruim que podia ter, e em virtude disso nós tínhamos que criar um novo partido. Aí fez-se todo esse alvoroço em virtude do Aliança. O Aliança vai sair para as eleições de 2020, não saiu nem para nada, né? Pelo uma notícia que está correndo aí, parece que estão filiando não, cadastrando até aí, ó. Presidente do PSL de São Paulo nega conciliação com Bolsonaro. O governo se vendeu. Colocar também isso você compartilha também o link, se puder, para que eles possam acompanhar essa matéria. E o presidente do PSL de São Paulo é um dos que está mais puto de raiva com relação a isso. Porque ele sabe o racha que foi, que trouxeram quando isso aconteceu aqui em São Paulo, todas as discussões que foram, todas as negociações que foram jogadas por água abaixo, a briga que deu, o Eduardo Bolsonaro fazendo uma série de dissuasões aqui. Aí, ó, o PSL, desce um pouquinho para mim, por favor. Mais. Ali, ó. O PSL escolheu defender o Brasil e não garantir a si mesmo, diz Bozella. No texto que destaca o preço que a legenda pagou por isso. Diz que os integrantes do partido foram injustamente acusados, caluniados e agredidos. E, de fato, foram. O gabinete do ódio, que está nos próximos itens aqui, sentou a ripa em todos eles. Atacou o Bozella, atacou o senador Major Olímpio, que tá todo mundo puto. Atacou o Mandetta, não atacou. A pergunta, inclusive, que tinha que ser feita para essas pessoas é: por que vocês não direcionaram nenhum ataque efetivo para a esquerda, já que a esquerda é o grande problema? Já que se o Bolsonaro for impeachmentado, cair, perdeu o mandato, se o Bolsonaro se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, a esquerda voltará ao poder. Ótimo, se a esquerda voltará ao poder e vocês de fato acreditam nisso, por que vocês não metralharam a esquerda? Por que todos os ataques foram direcionados a pessoas aliadas, a Joyce Hasselman, inclusive? Cadê aqui minha pauta? Então, é o retorno eu não ia colocar o retorno do rei, não. Eu ia colocar uma coisa assim, falando, não, o povo tá bem animado, digamos assim, com essas duas postagens que teve, vamos pegar um pouco leve, porque, na verdade, assim, é a volta do cão arrependido. E não somente isso, que eu acabei de me lembrar aqui, decidiu voltar pro PSL, depois de ter esculhambado o PSL, e depois de toda a militância do PSL sair de dentro do PSL para o vácuo, que se chama Aliança, que é um ente abstrato, que é uma mentira, e que foi criado por interesses escusos, que está sendo criado, aliás, né? Que é um projeto de partido. Você vai ser... Não, meu filho, eu estou falando de partido. Partido tem CNPJ, tem registro no TSE e tem viabilidade para a eleição. Você pode chegar lá e registrar sua candidatura e concorrer a uma eleição, sua fotinha vai aparecer lá na urna quando digitar o seu número. Isso é partido. É o ciclo completo. Não é a proposta de partido para uma eleição que está no ano corrente. Como a gente já falou em lives posteriores, e se consumando isso aqui, eu vou chamar o Rodrigo aqui de novo para a gente fazer uma entrevista acerca desse retorno do rei aí. E o retorno do rei, por quê? Porque ele pensa o quê? Que vai voltar? O Bozella já sinalizou, não quero.
Leiam essa nota aí. O Bozella já colocou a mira, a mira laser na testa dele, falou, não quero. Agora que vai dançar, vai dançar bonito. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Mas o fato é, vai voltar agora, depois de ter esculhambado todo mundo. Peraí, não tem palavra, não tem absolutamente nada. De fato, como a gente conversa aqui mesmo, os interesses políticos, etc e tal, você vai e volta a expor depois de arrombar toda a sua militância, de arrombar todo mundo que estava ali preparado para fazer sua candidatura. Quer dizer, então, que você simplesmente fez isso só para tirar a sua militância do partido? O plano é esse? O plano é fuder com a própria militância? Porque esse é o único efeito real, concreto, que teve a fundação do raio do vácuo com coisa alguma que se chama aliança. Não teve nenhum efeito real, concreto, e não vai ter. Eu fico indignado. Eu precisava de um cálice de vinho aqui. Então, o retorno do rei. O reizinho quer voltar. E o pior é que, de fato, tem um perfil de reizinho, né? Não somente ele, como os filhos dele, etc. Bora colocar o pé no chão. E ele quer voltar por quê? Porque, como eu falei, precisa dessa estabilidade na base, precisa, de uma certa forma, fazer com que as pessoas, com que o Congresso, que ele tenha a base no Congresso que breque o impeachment. Agora, eu já falei acerca dos fatores do impeachment que em outras lives. Popularidade, desempenho econômico e harmonia no Congresso, ou seja, o consenso, e também o consenso na sociedade, que está vinculado com aquilo que é a popularidade do presidente. Bora aguardar. Faz tempo que eu não faço análise de pesquisa política aqui. Vamos pegar a próxima pesquisa para ver como é que está aí os índices de popularidade do presidente. Porque caiu abaixo de 15, meu filho, é só ladeira abaixo. É praticamente irreversível. Muito bem. Neste sentido, vamos dar sequência aí. Oswaldo. Esse aqui, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oswaldo Eustáquio, a primeira prisão em flagrante de produção de fake news. Isso aqui é uma coisa hilária. Gente, eu não gosto disso, gente, mas enfim, né? Meu controller, me ajude aí, por favor. Vamos para a sequência dos fatos. Às 11h46, se eu não estiver enganado, vamos ver aqui as imagenzinhas. Às 11h40. Não, volta uma antes dessa. Aquela, o que ele está dizendo acerca da situação. Aqui no Paraguai foi adotado isso. Não sei o que lá. Tem uma antes dessa. Eles ficam falando que esse negócio de fake news não existe, que isso foi um termo cunhado pela esquerda, que isso é tudo mentira, que não sei o que tem. Que, na verdade, você também tem que usar de honestidade intelectual, etc. Tem uma antes dessa. Calma aí, então. Essa aí. Nosso núcleo de jornalismo, eu gosto disso, o jogo das sombras, né? O jogo das sombras. Nosso núcleo de jornalismo investigativo está no Paraguai, a bandeirinha do Paraguai, e descobriu o segredo do sucesso do país vizinho no combate ao coronavírus e a incrível marca de apenas 13 mortes contra 54 mil no Brasil. A receita é simples: comércio aberto e combate à desinformação na mídia. Isso é a primeira coisa. Eu conheço, né, tenho proximidade com a Vanessa Vasquez, que é assessora do Carlos, ex-presidente do Paraguai, que inclusive ela trabalhou na comunicação do Partido Colorado, o partido que tem mais de 100 anos lá no Paraguai. Partido esse, inclusive, que é o partido conservador daquele país. E falei aí, Vanessa, me diz uma coisa, que conversa é essa? Não, tá tudo fechado. Inclusive, eu nem pude voltar para lá, porque ela acabou de ter menino, inclusive.
acabou de parir, né? E não pôde voltar, não pôde mostrar a criança para os pais, voltar a mostrar a criança para os pais, porque está tudo fechado. Por quê? Porque o Paraguai, ao contrário do Brasil, voltando inclusive na temática do Covid, né? O Brasil é o país no mundo que tem o maior sistema em termos de capilaridade de saúde. É o sistema público de saúde com a maior capilaridade do mundo. E conversando, inclusive, com médicos do sistema público, do hospital de base lá do Distrito Federal, eles falaram, olha, os países que conseguiram um melhor desempenho com relação ao Covid foram os países onde tinha um forte sistema um forte sistema de saúde pública. E em virtude disso, se achou que o Brasil seria um dos países que ia nadar de braçada e ia conseguir resolver esse negócio do Covid de uma hora para outra. Que a gente não teria problemas com relação a isso, que seria muito fácil. Pelo visto, não foi. Tanto é que o próprio Mandetta, quando ele ia fazer todas as lives do Mandetta, sempre com a logozinha do SUS. Muito bem. Então, primeiro ponto, tá mentindo. Isso é mentira porque informação de uma pessoa que, inclusive informação de pessoa do meio político, de dentro do Partido Conservador, lá do Paraguai. Aí vem a segunda postagem. Essa aí, ó. Não, não é essa, não. É uma que... Peraí que eu vou te encaminhar. Essa aí. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui onde? Ó, estou aqui e o que vejo é o comércio aberto, o povo sem máscara e postos de saúde vazias. 11h54 da manhã do dia 26/6/2020. Estou aqui e o que vejo é o comércio aberto, povo sem máscara e postos de saúde vazios. Isso aí está na sequência deste post que ele está falando do Paraguai. Às 13, coloca agora a notícia para mim, por favor. Às 13, olha lá, ó, 13h47, não, às 13h17, né? Até interessante, né? 13 PT, 17 Bolsonaro. Às 13h17, essa notícia. Polícia Federal prende Oswaldo Eustáquio do dia 26/6, às 13h17. Ou seja, não dá aí uma hora direito, dá 1h e pouco. Então, ele estava digitando aquele texto quando foi preso. Ele foi arrancado do teclado pela Polícia Federal. Ele estava lá, eu estou aqui vendo tudo, está acontecendo isso. Dizendo que lá no Paraguai estava tudo aberto. Inclusive, quando ele começa a fazer essa postagem, assim, o que para mim parece, né, dar a entender, é que, digo assim, poderia ter um mandato, quando começaram a ver esse negócio, como assim, ele tá lá, e foram lá bater na porta para ver, porque se o cara tá dizendo que tá no Paraguai, vamos checar, aí pode ter ido lá checar, e enfim, o cara não tava, então a gente já prende o cara porque, né, ou seja, é o primeiro caso da história do Brasil de uma prisão em delito flagrante de fake news. Na sequência, vocês viram aí. Primeiro, e isso de fato é fake news. Ele está dizendo que do Paraguai está tudo aberto. Eu conferi com minha fonte, que é lá do Paraguai, mora não, tem parente lá, não está podendo voltar para lá porque o Paraguai simplesmente não tinha. O Paraguai não tinha sistema de saúde. Falou assim: olha, a gente não tem preparo para isso, fecha tudo, fecha a fronteira, fecha comércio, fecha absolutamente tudo. Essa foi a solução que o Paraguai fez. E a minha fonte confirma isso. O cara estava dizendo que... Primeiro ele começou dizendo que a solução foi abrir tudo, manter o comércio aberto e combater as fake news. E na própria postagem ele fala que ele estava lá. E 40 minutos depois é óbvio que, para a notícia ter saído, a notícia sim, saiu. Você coloca meia hora antes para poder eles terem feito, digamos assim, a prisão efetiva e a pessoa saber, né? Então, aí a pessoa tem que escrever o texto também. Então, pode colocar meia... Enfim, ele estava escrevendo isso quando ele foi arrancado dos teclados. Ou arrancaram o celular da mão dele, ou arrancaram ele. Não, o que vocês estão vendo aqui é uma abstração, porque, na verdade, eu estou lá no Paraguai, eu não estou aqui. Vai me dizer que isso não é fake news? Combate à mídia, combate à fake news é complicado, porque por essa sequência de fatos aí...
Mas aí vamos para a sequência, né? Vamos dar segmento aqui na coisa. Tércio Tomás e o início dos desmontes do GDO. Vocês viram aí essa semana, o Facebook cancelou 80 páginas, e aí tá todo mundo, né, que só cancela a página de direita, etc e tal, e de fato, eu estava até acompanhando um debate na Jovem Pan, que estava tendo um morning show, estava ouvindo rádio, e a questão era justamente essa, onde você vai ter que adotar práticas, apesar de que quando eu bati o olho na doidinha que é a responsável por essa filtragem aí, eu bati o olho e falei assim, essa menina tem mentalidade esquerdista, desculpa, não tem como ser diferente. E aí, o que se fala muito com relação a isso é que você tem que adotar um procedimento. O Facebook, ele classificou como comportamento, né? Eles chamam de inautêntico, comportamento não autêntico, ou seja, aquilo ali é produzido por máquina, aquilo ali é produzido de uma forma artificial, não provém de uma autenticidade, é fake, o perfil é fake, etc. Né? Inclusive, assim, eu até falo assim, perfil fake, falsidade ideológica. Isso aí tinha que incorrer na falsidade ideológica, apesar de que a própria lei de fake news ela está sendo criada de uma tal forma a tipificar e criminalizar o processo de fake news para fins eleitorais, para fins políticos. E isso que é a diferença do, digamos assim, eles estão criando um agravante criminal. Eles estão criando um agravante para o crime de denúncia caluniosa. Então, dentre essas 80 páginas, tinha aí o senhor Tércio, agora, como é que é o sobrenome dele mesmo? Tércio Tomás, tem alguma coisa de Tomás, eu abreviei, coloquei só Tércio Tomás, que faz parte, inclusive, do núcleo central daquilo que seria o gabinete do ódio. Lembra que eu comentei com vocês núcleos concêntricos? Daqui a pouquinho vai fazer o slide. Daqui a pouquinho vai sair o slide. Fulano de tal, ligado a fulano. A Joyce já fez um slide, né? A Joyce já fez. Fulano de tal, ligado a fulano de tal, Beltrano, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. E a carinha do Bolsonaro lá no meio. Escândalo de fake news, não sei o que. Aí do outro lado vai colocar o Queiroz, do outro lado coloca isso, e vai colocando. Mas por hora estão apenas sensibilizando a população. Esse é um processo apenas de sensibilização. Você vai falar. Eles estão falando, inclusive, às vezes, que na minha opinião seria uma chave errada. Se eu fosse o inimigo, eu não trataria na chave que está sendo tratada, que eles estão tratando apenas de uma forma narrativa, porque existe no processo quebra de sigilo bancário e que não está sendo abordado ainda, mas este é o cerne do processo, para saber de onde vem o dinheiro, quem está financiando esses disparos, por que está financiando e se tem dinheiro público. O Major Olímpio, inclusive, foi muito claro com relação a isso. É preciso saber se tem dinheiro público. Primeiro, o que está sendo feito é a utilização da estrutura do Estado para fazer isso. Eu já falei, aí todo mundo falou assim, mas o PT tinha o seu gabinete do ódio, inclusive eu lembro que eram 2 andares na Paulista, só de blogueiros lá, para poder criar as informações do PT. Sim, mas você está falando que você está... O que eu falei, é a forma com que se faz. Os caras sabiam disfarçar muito bem, velho. Puta que pariu, os caras são foda. Né? Não passaram aí o tempo que passaram no poder, não alcançaram o poder e passaram o tempo que passaram no poder de graça. Né? Ou seja, pegaram o negócio e criaram todos os tipos de... Como eu falei aqui uma vez, não existe uma ligação direta. É tudo assim, é a mãe do compadre, não sei o que lá, do primo, da tia, não sei o que, isso, que chega no Gilmar Mendes, que chega no Lula, que não sei o que lá. Para pegar o Lula, olha o fuê que tiver que fazer. E aí, ou seja, toda essa sequência ao redor das coisas. Tudo isso vai acontecer, só que de uma forma muito, muito mais rápida. Porque os blogueiros, eles não estão assim, distantes. Eles não estão sendo financiados pelas fundações, que é o correto, inclusive. Inclusive, eu falei do interesse, inclusive, um dos motivos do racha do PSL era o interesse do controle da fundação do PSL, que tem um orçamento milionário. E que serviria para esse tipo de coisa, seja contratação de consultoria, financiamento de blogs, palestras, etc. Poderia, inclusive, ser financiado
com dinheiro de emendas parlamentares, desde que saiba fazer esse tipo de coisa também. Mas não, né? Mas você ou seja, você pega os indivíduos, coloca dentro da estrutura do Estado e é o assessor, né? O problema do Tomás é justamente isso, é o assessor que gerencia uma página e que tem esse perfil não autêntico, digamos assim. Esse que é o problema. O problema não é você ter esse tipo de situação, se fulano de tal, você de alguma forma, né? Não é isso. O problema é você se utilizar da estrutura do Estado, de gente paga com dinheiro público, para fazer esse tipo de coisa. Na sequência, deixa eu ver, Arnaud, exatamente, Tércio Arnaud. Deixa eu ver aqui. Só vou pegar o link dessa notícia aqui para postar com você. É este aqui, ó. Araújo minimiza impacto de divergências políticas com a China em relação comercial. Em reunião com Tereza Cristina, Paulo Scaff e empresários de frigoríficos na manhã desta quarta-feira, Ernesto Araújo, é o Beato Salu, para quem não sabe, Beato Salu é o Ernesto Araújo, voltou a minimizar o impacto das divergências políticas com a China sobre as relações comerciais com o Brasil. O encontro tratou da suspensão de importações de carne de 6 estabelecimentos brasileiros para os chineses. O chanceler alegou que as tensões políticas com Pequim não levarão a nenhum tipo de retaliação com prejuízos comerciais ao agronegócio. Ou seja, ele está dizendo como é que ele fala que não vai ter nenhuma retaliação, nenhum prejuízo, se ele já está tendo que explicar a suspensão de importação de 6 estabelecimentos brasileiros. Cadê? Isso aqui atrapalha diretamente a política econômica. Cadê, inclusive, a política econômica do Paulo Guedes? Que disse que na reunião lá que a gente tinha que suportar os chineses. Tá aí, ó, o suporte aos chineses. Tá aí a ideia de quem acha que simplesmente a gente é o detentor do monopólio de alimentação da China, a gente corta a comida dos chineses. Vocês estão esquecendo que a China foi um país que fez... hoje não, mas
ela fez aquele processo, eu esqueci agora o nome que se deu no processo da China. Puta que pariu. Que quando a China remanejou todo o sistema de produção agropecuária, isso foi na época do Mao Tse Tung, morreram acho que 10 milhões de pessoas de fome. Então vocês estão preocupados com o quê? Um país que teve coragem de fazer esse tipo de coisa. Então a gente, ó, o detentor do monopólio chinês está aí, ó, o Beato Salu causando problema com a Cristina, com a Tereza Cristina, que é do Ministério da Agricultura, e o Paulo Scaff. Cadê? Cadê a política econômica brasileira? Perdi o link de vocês aqui. Então você tem a política econômica brasileira com a China que está indo pela ruína, a China está começando a fazer essas retaliações aí. Você tem você tem o você tem, por outro lado, o Beato Salu atrapalhando as relações comerciais com a China. E todo mundo acha isso normal? Por meras questões ideológicas? E não é somente isso, não, como a gente já tinha falado outras vezes, né? Como a gente está falando, é preciso a gente ficar atento às movimentações de relações internacionais que vão acontecer com relação ao Ministério das Comunicações. O que vai ser feito das comunicações e sistema de satélite e lançamento de satélite no Brasil, já que os Estados Unidos não têm interesse, isso ficou bem claro nos documentos que vazaram da Embaixada Americana, de que os Estados Unidos não têm interesse de que o Brasil tenha o seu próprio sistema de lançamento de satélites. Por uma questão muito simples, quem tem tecnologia para lançar satélite também tem tecnologia para lançar míssil. Embora, a priori, a princípio, a tecnologia de satélite faz com que o Brasil se torne independente em termos de telecomunicações. E hoje todos os nossos satélites são lançados aí por meio de pega carona no foguete dos outros. Até o nosso astronauta pegou carona no foguete dos outros. Um país da nossa dimensão. Veja qual é a situação da Índia, veja a situação da China, e o Brasil está compondo justamente o arcabouço desses países, sendo que ele é o único desse bojo que eu falei, que não tem um sistema de lançamento de satélites. Não tem tecnologia para isso. E todo mundo acha que é patriota, todo mundo acha que isso é lindo e maravilhoso. Deixa eu ver como é que estão vocês aqui, para ver se vocês têm perguntas. Se tem alguma pergunta aqui. Pelo visto, está bem até calma lá. Então, muito bem, gente. O resultado é justamente esse. Se vocês estão aí, né, sendo conservadores e querem adentrar aí pro partido do Roberto Jefferson, isso é uma situação. O gabinete do ódio começou a ser desmontado. Demonstrei aí a primeira prisão histórica de fake news em germe, como é que chama? Ele não fez, meu caro. Ele não fez absolutamente nada. Ele, por mera questões ideológicas, ele está brecando as relações comerciais com a China, porque a China, em virtude daquilo que o senhor Eduardo Bolsonaro andou falando, fala que a China é um país comunista e que, por isso, criaram o coronavírus, difundiram o coronavírus. Criaram não, né? Ele não usou essa narrativa. Embora a narrativa, o cerne da narrativa é de que o coronavírus é um ato, digamos assim, da política do serviço secreto chinês, que é tão secreto que ninguém sabe quem é esse secreto, só quem sabe são as pessoas que sabem, né, e que sabem que isso faz parte do serviço secreto chinês, e que nem sabem quem é o serviço secreto, mas é secreto, mas alguns sabem que é o serviço secreto. E toda essa crise que decorreu em virtude das consequências disso. Depois, inclusive, Bolsonaro teve que fazer uma videoconferência com Xi Jinping, que não atendeu, foi atender a terceira vez, uma chamada que não resultou em absolutamente nada, porque não teve uma proposta de construção de absolutamente nada, teve que pedir desculpa, cachorro com rabo entre as pernas.
E depois ainda soltaram um vídeo que tem alguns comentários acerca do que o presidente, os ministros, alguns ministros pensam acerca daquilo que é a China, em especial Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e que inclusive o senhor Ernesto Araújo endossou tanto a postagem do Eduardo Bolsonaro, como os comentários do Paulo Guedes. Então, não, de fato, ele não fez nada. Né? Foi isso, é isso que é a nossa política hoje internacional com relação à China. Beat Salu foi um texto que eu li aqui, Lenilson, que... Deixa eu ver aqui. Meu controle, você tem o link daquele texto que eu li, que chama o Beato Salu o Enes, aliás, de Beato Salu? Se tiver, vamos compartilhar com eles aqui de novo, porque aquele texto lá, ele de fato, ele não somente é um texto que descreve a situação como está acontecendo, é importante, aquele texto assim, é fabuloso de se ler, porque ele é um texto com uma veia até cômica, né? E o Beato Salu é um personagem de um louco, né? Um personagem, um louco de uma novela do Roque Santeiro. Ok? Eu quero ver se eu acho o link desse... Enfim, tem uma live minha que eu falo do Beato Salu, uma live que eu falo toda essa situação. E aliás, o texto é do caralho, velho. O texto é muito bom. O texto é muito bom. Inclusive, esse é um dos primeiros textos que fala que ele abre o texto falando sobre como é que chama? Falando sobre a situação do gabinete do ódio. Aí lá no meio do texto ele fala bem assim, ó, até o final do ano, provavelmente metade das pessoas que foram citadas no primeiro parágrafo estarão presas. Tá começando. Tá começando. Foi o primeiro texto que lançou, que falou sobre isso. O texto fala, inclusive, sobre a pesquisa política. Seria bom, inclusive, que vocês revissem essa live, porque essa live é a live que eu falo sobre eu pego uma pesquisa da XP e eu destrincho toda a pesquisa. Eu acho que deve ter umas 2 horas e meia de live. Dá uma olhada nisso aí. Tá ok? Pessoal, eu vou me despedindo de vocês. São 8h25, repita, 8h25. E daqui a pouco a gente vai ter reunião de diretores, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouco mais com os diretores aqui, que tem muitas coisas a serem tratadas. Provavelmente a gente pega a estrada amanhã de novo. E eu tô bem cansado também. Eu não sei qual é a live, Lenilson, mas foi uma live de aproximadamente umas 2 horas e meia. Foi pancada aquela live. O vinho estava muito bom naquela live. Eu falei umas 2 horas e meia. Peguei toda uma pesquisa. Eu destrinchei a pesquisa de cima e embaixo. Tá ok? Deixa eu ir lá então. Pessoal, boa noite. Agradecer a presença de todos. Pelo visto, hoje tem 37 pessoas assistindo. Coisa boa. Eduardo, agradecer a todo mundo. Ricardo Almeida, Peltrin, Juliano. Quem mais está aqui? Sandrinha, Bruno, boa noite. Alex, José Rodrigues, Plano B, Jairo Souza, ok. Deixa eu ver quem mais. Patrícia, Antônio Pereira Albino. Enfim, galera. Tia Virgínia. Eu acho que eu falei todo mundo. Se eu falar todo mundo, me perdoem. Eu acho até que eu vou ter... André Gobo chegou agora. O só tá falando boa noite agora, meu comando. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. E sábado que vem, aliás, quinta-feira, tem análise de conjuntura. Se o Thiago estiver nos lendo... o Thiago também está aqui. Eu vi um comentário dele sendo colocado em tela. Se o Thiago estiver aí, puder colocar quem vai ser da próxima... Inclusive, a gente vai discutir a agenda disso agora, né? A agenda do... Quinta-feira tem o Conjuntura Brasil, onde a gente vai estar falando da análise política de outro estado e outra cidade. Vamos também ter no próximo sábado, às 21 horas, mais um programa Doa a Quem Doer. Ok? Boa noite. Tchau, tchau.